1 Pedro, pastor Mauro, capítulo 3, versículo 15, o imperativo aqui, né? Uma ordem, pastor Mauro, de nós fazermos apologética. Mas o texto, veja, ele não diz assim, ele não diz assim, que nós devemos responder a qualquer um a esperança que há em vós. A palavra responder aqui é o embate, né? A apologia, a defesa, a razão, que é a palavra logos, né, pastor? Sim. Que significa por meio da razão, por meio da organização sistemática. Por isso que nós precisamos de uma boa teologia sistemática. Para a teologia sistemática serve, e o elemento sistemático vem a apologética para a defesa. Mas ele não começa assim. O interessante é que Pedro e o contexto, vamos falar do contexto, isso é importante. A igreja aqui, a qual Pedro escreve, é a igreja católica, não é uma carta específica para Corinto, Éfeso, mas é uma carta geral, né? Por isso que está o nome dele, 1 Pedro. E aí ele escreve para a igreja que está sendo perseguida, e as pessoas ali estão declinando, ou de repente se corrompendo, e estão desencorajados a falar sobre Cristo. Então eles estavam dizendo que, o Pedro estava dizendo que devemos santificar a Cristo. Mas, então veja que o imperativo apologético não é defendam a fé, façam apologética, mas o imperativo apologético é santifiquem Cristo no vosso coração. Deixa eu dar um exemplo e a gente desenvolve, eu passo para o pastor Mauro. Eu fui num debate recentemente na Mais FM, e lá eu fui debater com arminianos. Tinha 77 arminianos contra 2 calvinistas, que no caso era eu e o missionário Cipriano, grande bênção de Deus. Mas eu estou dizendo 77, que parece que todo mundo ali era. Mas o programa é do bispo Samuel Ferreira, então ele também é arminiano. Sem problema. O problema é que teve uma situação que o Natan Rufino, eu falo o nome porque ele, para mim, de fato é um herético, ele é o primeiro pelagiano que declara ser pelagiano, assim, de uma forma, né? As pessoas, às vezes, são pelagianas na doutrina, né? Sim. Ou semi-pelagianas são, de alguma forma. Mas ela, quando você fala assim, você é pelagiano, ela se ofende, não é? Pelo menos um teólogo, ele sabe disso, né, pastor? Uhum. Mas não, ele defende Pelágio, é um absurdo. Mas, queridos, e nesse momento ele me mandou calar a boca. Ele falou, fica caladinho, cala sua boca, alguma coisa nesse sentido. E alguns pastores aqui em Taubaté que não gostam de mim, mas não tem problema nenhum, eles colocaram isso, falando, olha, humilhou o pastor, mandou o pastor ficar cala a boca. Eu fiquei pensando, mas como isso é humilhar? Se, na realidade, a fé, a defesa de fé é a santificação. Isso vai me santificar quando eu destratar o pastor Mauro no quê? E, de repente, na ofensa que eu recebo, e ali eu me comportando com as ferramentas cristãs, né? Eu falo, não, o pastor Mauro me ofendeu, deixa eu usar a arte suave do jiu-jitsu. Isso não glorifica a Deus, né? O que glorifica a Deus é usar as ferramentas cristãs, mesmo muitas vezes eu tendo condições de ter uma força maior, mas eu prefiro não fazer para a glória de Deus. Então, ser humilhado, muitas vezes, ou até mesmo receber um cala-boca ou qualquer coisa nesse sentido, não honra a fé cristã. Pelo contrário, o que honra é você santificar a Cristo. E realmente, nos debates, a gente fica acalorado, não fica? Sim. Fica muito nervoso. É verdade. E aí que sim, porque é fácil. Eu sempre costumo dizer que a santidade ele mostra em reação, não em ação, porque a ação a gente programa. Vamos na igreja, vou falar com o pastor Mauro, não fala bobeira, aí o outro combina, fala, não fale palavrão, não fale nada. Então tá tudo programado. Mas quando vem alguém pisando no seu calo, você vai reagir. E muitas vezes nós percebemos a vida pública dessa pessoa numa reação, seja com a esposa, seja com a congregação. E nessa reação, imagina um debate acalorado, que realmente você quer vencer, você quer colocar suas ideias, e você acredita que as suas ideias são a melhor forma de fazer teologia, e de repente você encontra um opositor assim. Como é que você vai se comportar? Então, assim Deus vai, inclusive, mostrando ao nosso coração quem somos e o que precisamos fazer para ser um apologeta. O pastor Mauro me elogiou, disse que eu sou um grande apologeta, mas eu passei por caminhos tortuosos antes de chegar aqui, porque eu realmente era uma pessoa muito imperativa, muito brava, muito enérgica,
em todos os aspectos que você imagina. E Deus, ao me levar para debates, primeiro ele precisou tratar dessa minha condição e entender, acima de tudo, que nós devemos honrar a Deus, mas isso não faz com que desrespeitemos as pessoas. Concorda comigo, pastor Mauro? Concordo 100%. Eu tive um professor, além de ser professor, um amigo, pastor José Xavier de Freitas. Ele faleceu em 2012. Estudei com ele 4 anos. Pastor da Igreja Presbiteriana Independente. Calvinista. Mas esse homem me ensinou muito. E eu dei aula de EBD. Né? De EBD na igreja dele durante 2 anos para os jovens. Eu dormia na casa dele 10, 15 dias. Eu levava a mistura, né? Ficaria com a despesa lá. Tinha um quarto lá e eu saía com ele e tendo aula com ele e perguntando e questionando. Então, eu vou dizer para você que, em parte, eu sou calvino. Amém. Porque a minha mentalidade, a minha base, a minha estrutura, que eu sou pentecostal, assembleano, nasci na Assembleia, batizei, cresci, ordenado, mas os professores que eu tive, e esse professor deu uma segurança, uma base, ele começou a mostrar para mim a vida, como ela é. Como ela é. Um dia, eu estava com ele, e uma irmã falou assim: Pastor Xavier, a paz do Senhor. O senhor está cheio da graça de Deus. Ele lá do outro lado disse: a paz, minha irmã. Mas eu não sei se eu estou cheio dessa graça, não, irmã. Ela disse: meu, que isso? Mas o senhor é um reverendo, um grande teólogo. Irmã, é o que dizem. Mas eu sou tão miserável pecador que eu não sei se essa graça toda que Deus tem está vindo sobre... Se eu estou deixando que o meu ego, entendeu, capite toda essa graça.